Então vamos lá para Lucas capítulo 17, que eu preguei em cima desse texto. No sábado, na sexta. Mas eu quero tirar um trechinho desse texto para a nossa meditação. E, a bem da verdade, eu queria fazer um momento aqui de louvor, de adoração. Estamos cansados, mas o gozo na alma é mais forte do que a nossa fraqueza. É mais forte do que o nosso cansaço. E a vontade de continuar celebrando é mais forte do que o nosso enfado. Aleluia. Você achou Lucas 17? Amém? Eu não sou muito disso não, mas fala aí para o teu irmão. Não dorme não, crente. Jesus vai falar contigo. Eita. Glória a Deus. Jesus vai falar contigo, crente. Só para deixar ele mais ligado, você, com essa palavra, é como se você estivesse dando uma dose de café para ele. Você vai dizer assim para ele, se você dormir, sou eu que vou te dar uma corda crente. Aleluia! Meu Deus! Ainda bem que eu estou aqui, mas eu estou pregando aí, o sono vai-se embora. Ainda bem que eu não estou aí sentado. Amém? Capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 11. Que diz assim: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias ou glória a Deus, senão este samaritano, este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Preste atenção. Eu vou correr porque eu quero chegar no ponto que é para esta noite. Quando Jesus diz àqueles leprosos: ide mostrai-vos aos sacerdotes, está nesta frase, nesta palavra de Cristo, nesta palavra, portanto, de Deus, porque Jesus é o Deus encarnado. Está nesta palavra de Deus algumas verdades que para um judeu, que para um conhecedor das Escrituras, ela está explícita, está clara. Para quem não conhece,
Não. Mas para um conhecedor das Escrituras, como eram esses leprosos, porque eram judeus e um samaritano, estava claro. E o que estava claro? Ir ao sacerdote significava apresentar-se para que o sacerdócio fizesse, como descrevia a lei, um exame minucioso para constatar que a lepra já não mais feria, destruía aquelas vidas. Estava escrito na lei, se não me falha a memória, Levítico capítulo 14, que todo leproso que houvesse recebido a cura, ele deveria passar pelo sacerdote, para que o sacerdote, examinando e constatando, o sacerdote fizesse um ritual de purificação. Quem está me ouvindo, diga amém. E então, depois deste ritual, depois do exame, constatação ritual, o leproso era declarado, então, limpo. E o limpo significava que ele estava apto a voltar para o convívio social, portanto, voltar a trabalhar, voltar para a família. Olha que terrível. O leproso, ele ficava isolado do convívio social. Ele era literalmente alguém marginalizado, que ficava à margem. Ele perdia, quando identificada a lepra nele, ele perdia o direito de estar com a família, de ter família, de ser pai, de ser mãe, dependendo. Se já era pai, perdia o direito de estar com os filhos. Se era esposo, perdia o direito de estar com a esposa. Era isolado. Portanto, convívio social, vida social não existia. A vida dele mudava radicalmente. Com quem ele ia se relacionar? Com outros leprosos, outros doentes, outros contaminados como ele. Portanto, depois que ele era declarado limpo, ele podia voltar ao seu convívio social. Ele podia voltar para o seio da família. O marido podia voltar para a esposa, o pai para os filhos. Ele podia voltar para o seu trabalho. Ele tinha a vida dele de volta. Declarado limpo, também lhe dava o direito de voltar. Quem está me ouvindo, diga amém. Voltar a participar dos ajuntamentos, das festas religiosas. Portanto, ele podia voltar a exercitar a sua fé, ao exercício da piedade, da devoção. Logo, significa dizer que ele, como um leproso, ele não podia ser um adorador, ele não podia frequentar o ambiente sagrado. E olha que o ambiente sagrado, naquela época, eram os átrios. Não era o templo, ninguém entrava no templo, senão os sacerdotes. E o sumo sacerdote, o adorador, ficava no átrio. É por isso que existe aquele louvor que diz: não apenas no átrio, mas no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Me leva à sala do trono. Aleluia! Amém. Irmão, quando a gente conhece as Escrituras, nós passamos a dar mais valor ao que nós temos hoje. Neste tempo que nós chamamos o tempo da graça.
o tempo dos gentios. Então, ir ao sacerdote significava dizer: cumpre o que está escrito na palavra de Deus, no que está escrito na lei. Vai aos sacerdotes e eles vão constatar que você está limpo, puro, portanto apto a voltar à sua vida, a ter vida novamente com os teus e com Deus. Era isso que significava. E aqueles homens, ao ouvirem o que Jesus disse, veja, Jesus não disse: sejam curados. Jesus disse: vá aos sacerdotes. Mas só iam aos sacerdotes quem estava com suspeita de lepra ou quem estava com suspeita de ter sido curado da lepra. Amém? Bem, leproso ele já era. Então Jesus estava dizendo o quê? Vai, porque vocês vão ser curados. Aleluia. E aqueles homens se movem por fé, irmão. Sim ou não? Jesus não disse: está curado. Jesus disse: vai. E eles recebem a palavra, eles creem na palavra de Deus e se movem segundo a palavra de Deus. E enquanto eles estão indo, eles são curados. Eles não são curados para ir, eles são curados no caminho. Eles precisam primeiramente crer na palavra e se mover segundo a palavra para que o milagre aconteça. O milagre não acontece para que eles possam crer. O milagre só acontece depois que eles creem na palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Se você é daqueles crentes que precisa ver o milagre acontecer para você acreditar, você está naquela condição do Tomé. E Jesus disse o que para Tomé? Seja crente. Amém. Tomé, tu precisa ver para tu acreditar. Seja crente, Tomé. Então, o que é que eu preciso, pastor? Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa se mover na palavra de Deus, confiando que na palavra de Deus você vai conseguir, você vai prosseguir, você vai conquistar, você vai realizar. E se for um milagre, ele vai acontecer. Se você tiver segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai transformar a realidade ao seu redor, conforme você se move segundo a fé nela. Amém? Você está entendendo isso? Jesus disse: ide ao sacerdote. Jesus não disse: sejam curados. E eles entendem o que significa aquela palavra. E eles sabem que Jesus está mandando eles irem. Por quê? Porque eles vão ser curados no caminho. Aleluia. E eles se movimentam. Eles saem da inércia, eles saem da paralisia, eles saem da imobilidade, eles se movimentam e se movimentam segundo a palavra. O que está faltando muito nos nossos dias é isso, é nós ouvirmos a palavra de Deus, 2, é nós crermos nela, e esse crer seja um crer segundo o coração de Deus, o que Deus requer, o que Deus deseja, o que Deus diz. E esse crer, essa fé, ela tem que nos botar em movimento, ela tem que nos tirar da estagnidade, ela tem que nos tirar da passividade, ela tem que nos tirar do mundo dos sonhos. Quem confia, quem acredita, ele
faz, ele sai do seu lugar, ele sai da zona de conforto, e ele não olha para a realidade ao seu redor, ele olha para a palavra, e ele se move segundo a palavra, e a palavra move a realidade ao redor daquele que tem fé, daquele que crê. No caso deles, a realidade foi mudada neles, no corpo deles. Cura se manifestou. E aí acontece que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, versículo 16, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ao perceber que a palavra se cumpriu, dos 10, somente um, voltou dando glórias a Deus. Voltou cultuando a Deus. E se entregou ao Senhor Jesus. Porque se lançou nos pés de Jesus. Preste atenção. A fé é importante. O autor dos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. E ele continua, porque importa que aqueles que buscam a Deus, primeiro creiam que Deus existe, e segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. É imperativo que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa quem busca Ele. E quem não tiver fé, não busca, porque comete pecado. Melhor nem buscar. Agora, a fé é essa confiança. A fé é mais do que certeza, é confiança. Porque certeza, ela não necessariamente tem a ver com relação entre pessoas. Confiança, sim. Confiança, eu preciso dar crédito a alguém. Eu preciso acreditar na habilidade, eu preciso acreditar nos recursos, eu preciso acreditar na força, no poder deste alguém. Preciso dar crédito. Isso é confiança. Então, fé é mais do que ter certeza, é ter confiança. Confiança em Deus. Confiança na palavra de Deus. Confiar que o Deus da palavra, Ele vai cumprir o que prometeu, porque Ele é bom e Ele é poderoso. Agora preste atenção. Eu não vou me deter muito na definição de fé, porque os crentes já sabem isso. Eu quero pontuar aqui que a fé, ela não pode andar sozinha. Acorda, crente. Está me ouvindo? Diga assim, a minha fé não pode andar sozinha. Exemplo, os 9 e 1. 10 tiveram fé, sim ou não? Porque Jesus não disse, sejam curados. Jesus disse, ide. E eles foram, eles sabiam o que significava se apresentar ao sacerdote. Eles creram. E por isso eles se moveram. A certeza de que eles tinham fé
é o sair do lugar deles, é o se mover segundo a palavra. Todavia, dos 10 que tiveram fé, somente um teve fé acompanhado com gratidão. Quem está me ouvindo, diga amém. Não adianta só ter fé, a fé tem que ser acompanhada. Um exemplo aqui de gratidão. Tem muita gente que tem até fé, acredita, confia. Mas Deus disse, vai acontecer. E eu vou agir segundo a fé. Tem muita gente que se move na vida financeira por fé, na palavra de Deus, e porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ele cumpre os princípios da palavra de Deus na vida dele, e a palavra de Deus se cumpre na vida dele. Mas nem todos que têm fé têm gratidão acompanhando a fé. Preste atenção nesse ponto que é muito importante. Olha essa revelação aqui. Jesus, ele se mostra insatisfeito pelo fato que somente um dos 10 volta para agradecer. Não foram 10 os que foram curados? E somente um voltou? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus se mostra insatisfeito, portanto, Jesus demonstra que ele, e não esqueçam, Jesus é o Deus encarnado, é o Emanuel, Deus conosco. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra, sejam tronos, sejam principados, tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Então, veja, Jesus nos revela que Deus, diga, Deus espera que a minha fé esteja acompanhada com a gratidão. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Cadê os 9, meu irmão? Deus espera de nós a gratidão. Deus espera que essa gratidão se manifeste em adoração. Lembra da fé? Sabe como a fé se manifesta? Com ação. No que está firmada a fé? Na palavra de Deus. Qual palavra? A palavra tal, a promessa X. E a promessa X, ela me instiga a agir de tal forma. Quem tem fé se move conforme a palavra a qual está firmada está indicando. Se ver a fé através da obra, das ações. E como eu vejo a gratidão? A gratidão se vê na adoração. Quem é grato, adora. Quem é grato,
Louva a Deus. Quem é grato, bendiz o Senhor. Aleluia. E onde está escrito isso? Nesse exemplo. Cadê? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque aquele homem, quando ele percebeu que fora curado, ele deixou de ir aos sacerdotes e ele voltou dando glória a Deus em voz alta. Ele queria que todo mundo ouvisse a sua gratidão ao Deus que lhe curou e lhe devolveu a vida. Você é grato a Deus? Você reconhece que você só tem vida porque Deus lhe deu? Você reconhece que esta vida que você tem, você a tem porque Deus te agraciou? Ou você é um murmurador que vive murmurando da vida, fica sempre olhando para aquele que tem o que você não tem e fica se maldizendo, não olha para os detalhes, não olha para o que Deus já tem feito por ti. Ei, Deus está falando com pessoas nessa noite. Deixa de ser ingrato, deixa de ser murmurador, adore a Deus, ou então demonstre que você é um ingrato mesmo, porque o nosso silêncio, a nossa ingratidão revela outro sentimento, revela um defeito, a ingratidão. Mas a minha adoração, irmão Joaci, a adoração, Joaci, aleluia, revela a virtude chamada gratidão, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu não preciso morar no Alphaville para ser grato. Eu não preciso ter o carro do ano para ser grato. Eu não preciso ter tudo que eu desejo para ser grato. Eu só preciso reconhecer que Ele me deu vida, e a minha vida, na verdade, está nele. Ele é a minha vida. Uou! Sabe aquele crente ingrato que fica sempre olhando lá para frente, para aquilo que ele quer ter e ainda não conquistou, e fica se maldizendo porque ainda não conquistou, ainda não conquistou. Ele não murmura para outro irmão ouvir, senão ele vai receber uma repreensão, mas ele murmura por dentro, no coração, não consegue orar porque está cheio de ingratidão e murmuração. Deixa de estar olhando para o que você ainda não recebeu, olha para o que Jesus já fez na tua vida, crente. Deixa de ser murmurador. Stegios toma da ganabia seneganagai. Aleluia. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Deus me revelou duas coisas nessa palavra. Primeiro, eu digo duas coisas nessa palavra, nessa sexta-feira. A primeira foi que, como os outros, ele poderia continuar indo em direção ao sacerdote. Porque lembra o que representa o sacerdote? Declaração de limpo, de puro. Representa o quê? Voltar para a vida com a família. Voltar a trabalhar, ter uma vida. Inclusive ter uma vida religiosa. Mas ele decide não continuar com os 9, decide voltar. Ele decide voltar e se lançar nos pés de Jesus. Sabe o que é se lançar nos pés de alguém? Para um samaritano, porque o samaritano eles conheciam alguma coisa de Deus. Para um judeu,
era estar reconhecendo aquele como Senhor. Portanto, é o mesmo que eu dizer que ele estava se entregando a Jesus, entregando a sua vida a Jesus, adorando a Jesus, portanto, reconhecendo Jesus como Senhor, como Deus. Os 9 preferiram: eu vou voltar para a minha vida, eu vou ter vida novamente, eu vou voltar, inclusive para a minha vida religiosa. E de fato, eles foram declarados limpos, com certeza, porque Jesus os curou. E eles voltaram para a vida, eles voltaram para a família, eles voltaram para o trabalho, eles voltaram para a vida religiosa. Mas eles voltaram sem Deus. Porque quem tem fé, mas não tem gratidão, não tem Deus. Agora aquele estrangeiro, ele pensou: a minha família pode esperar, porque eu vou ter um encontro com Jesus, e eu vou voltar para a minha família, e vou voltar com ele. Eu vou levar ele para a minha família, eu vou levar ele para a minha vida religiosa, eu vou levar ele para o meu trabalho, eu vou viver com ele, aleluia. Ele me curou, ele me deu vida, como não viver com ele essa nova vida? Essa vida restaurada. Não faz sentido receber bênçãos de Deus e não querer ter Deus, o Deus na bênção, na vida. Sim ou não? Segundo, preste atenção. Para quem Jesus disse: vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou? Ele disse para o 9 ou disse para um? Ele disse para todos que tinham fé, ou ele disse para aquele que tinha fé e gratidão ao ponto de descer aos pés de Jesus e reconhecer Jesus como Senhor? Hein? Ele disse: para quem você foi salvo, meu filho? Ele disse para aquele que voltou dando glórias a Deus, para aquele que adorou o Senhor, aleluia, que manifestou a sua gratidão com a sua vida de adoração. O verdadeiro salvo, ele é grato, ele adora porque ele é grato, porque ele é salvo. Aqui não precisa eu estar dizendo: dá glória a Deus, crente, diga aleluia, diga alguma coisa. Só às vezes nas orações, né? Mas na hora do culto não, é difícil. Deixa eu ver se eu lembro. Por quê? Porque tem adoradores, tem salvos, tem pessoas que ouviram: a tua fé te salvou, filho. A fé, ela tem que andar acompanhada. Amém. A fé tem que andar acompanhada de zelo. Vamos abrir no outro capítulo 17 aqui. 17 de 1 Samuel, versículo 37. Quem está comigo, diga glória a Deus. Versículo 37, está escrito assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Se o Davi fosse arrogante, ele ia dizer: o Senhor já é comigo. Não é que ele seja,
ele já é. Mas Davi não era arrogante, era humilde. Mas você vê as palavras de Davi? As palavras de Davi acompanham as suas ações, as suas obras, e revelam a sua fé. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. O que é que ele está dizendo? Eu tenho plena confiança, isso é fé, que Deus vai me livrar da mão desse homem aí que estão dizendo que ele é o campeão dos filisteus. E eu digo isso porque eu tenho experiência com meu Deus. Já teve outras vezes que o leão veio e eu me agarrei com ele, me atraquei com ele, e ele abri a boca dele, peguei ele pela barba, abri a boca dele, livrei o cordeirinho, já matei aquele leão. Ele queria me matar, mas quem morreu foi ele. E ele está dizendo aqui, está bastante claro, isso só aconteceu porque Deus me livrou. Porque antes, ele diz para Saul, olha, não vai ser diferente com esse gigante aí, porque veio o leão, veio o urso, pegou um dos cordeirinhos, eu fui lá, me atraquei com ele. Versão cearenseis. E agora ele está dizendo, o Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse gigante. Isso é fé, irmão. A fé se antecipa à vitória, à conquista, às realizações. Quem tem fé, ele vê, ele sente, ele se alegra antes. Sim ou não? Só que a fé, ela não pode andar sozinha, não é verdade? A fé anda com quem aqui? Com zelo. Zelo por Deus. Eu já preguei isso daqui, eu quero lembrar para vocês. A única intenção de Davi era o cuidado com o bom nome, com a boa fama do Deus de Israel, que estava sendo maculada, vituperada pelo gigante, quando desafiava Israel e não tinha um cabra de coragem, macho, para enfrentar aquele gigante. Porque quando ele se apresentou, ele está dizendo, eu sou filisteu e eu sirvo um Deus, Dagon, esses deuses filisteus. E eu sei que vocês servem um Deus invisível, intangível. É o Deus de Israel. Eu sou campeão do meu Deus. Cadê o campeão do Deus de vocês? E não apareceu um. Deus teve que ir lá no deserto da Judéia, pegar um adolescente que estava pastoreando a ovelha e levar até o acampamento para dizer, está aqui o meu campeão. Aleluia. Tinha milhares de soldados, um mais corpulento do que o outro, um mais armado do que o outro. Mas Deus não procura nas fileiras dos soldados. Deus procura nos campos desertos da Judéia e encontra um adolescente adorador. Porque quem é salvo, ele é zeloso por seu Deus. Quem tem fé, ele é zeloso por seu Deus. Ele defende a sua fé, porque ele sabe que defendendo a sua fé, ele está defendendo a boa fama do seu Deus. Ele anda com um bom testemunho, porque sabe que andando com um bom testemunho, ele está defendendo a boa fama do seu Deus. Eu tenho fé, mas anda desmantelado. Você tem a fé, mas não a fé que Deus se agrada.
como aqueles homens que também tinham fé, mas como não era acompanhada pela gratidão, Jesus não disse para eles: a tua fé te salvou. Tem crente, irmão, que vê o ímpio, vê o incrédulo, vê o escarnecedor contando piadas que envolve o bom nome de Jesus, o santo e o poderoso nome de Jesus, e o crente está lá e ainda ri. Tem crente que dessa forma concorda com a difamação, sem falar do mau testemunho que dá. Crente que tem fé, ele tem zelo, ele sabe quem ele representa na terra. Por isso ele não anda de qualquer jeito, a sua forma de falar é diferente. Ele não fala que nem um trambiqueiro, que nem um malandro, que nem um vigarista. Ele fala como homem de Deus, ela fala com a mulher de Deus, porque ela sabe quem ele representa na terra. Ele não dá oportunidade para o diabo usar os seus e maldizer do bom nome do Senhor por causa do seu mau testemunho, por causa do mau testemunho do crente. A fé, ela é acompanhada. Davi, ele tem tanto zelo pelo Senhor, que ele põe a vida dele em risco. Enquanto os outros estavam morrendo de medo, ele estava cheio de coragem. Os outros pensavam no que eles podiam perder ao se colocarem no campo de batalha. Eles podiam perder um braço, uma perna, um rim, a vida. Davi pensava no que Deus estava perdendo, com a difamação, com a desonra. Oxalá que Deus levante nesses dias uma igreja que defende o bom nome do Senhor, começando com um testemunho de vida ilibado. Em terceiro lugar, para que eu possa encerrar, você lembra do que Deus pediu a Abraão? Deus deu a Abraão Isaque. E passado alguns anos, eu não estou bem lembrado se é em Gênesis 18, Deus pede a Abraão seu filho Isaque. Não é em 18. Capítulo 22. Deus pede a Abraão Isaque. E o pedido de Deus a Abraão é assim: Abraão, me dê o filho a quem tu amas, mais ama. Ele tinha Isaque e tinha Ismael. Ismael era o mais velho, mas não era o da promessa. E Deus disse: me dê o filho que você mais ama. Abraão entendeu o recado. E Abraão, sem consultar Sara, porque ele sabia que a fé de Sara não era o suficientemente grande ao ponto de ser acompanhada com a renúncia. A fé, ela deve ser acompanhada com a disposição para renunciar. A fé cristã, ela deve ser acompanhada pelo um coração disposto a renúncias. Eu quero dar o exemplo de Abraão.
Está tudo indo bem, sim ou não? Depois de 25 anos, acho que é isso, de espera, o filho prometido, Isaac. O menino já é um adolescente, um jovem. Portanto, Abraão, porque uma coisa, irmão, foi gerado, nasceu, outra coisa, foi gerado, nasceu e conviveu. Acorda, crente. Não diga que está em espírito, não, que você está querendo cochilar. Convive é que forma os vínculos. Por que você acha que a Bíblia diz que nós devemos estar juntos? É porque não estar juntos que cria ligadura, que dá a liga. Crente que só frequenta o culto, ele não vai pegar liga com a igreja. Porque é no conviver, é no estar junto que se formam os vínculos afetivos, admiração, respeito. Amor. Aí você entende porque todo pastor ele vai insistir para que os crentes, eles frequentem os trabalhos da igreja para que estejamos juntos e no estar juntos se forme os vínculos. E aí existe um vínculo, é o filho que ele mais ama. Ele acorda pela madrugada e Deus diz, no Moriá, no Monte Moriá, ele acorda pela madrugada e ele vai bem cedo em direção ao monte, ele leva o filho, o jumento vai carregando a lenha, o fogo, o cutelo. Abraão ouviu de Deus o seguinte: me dê o teu tudo, se você realmente tem fé e me ama. Porque o tudo de Abraão, o que ele tinha por maior valor, era Isaac. Se tu me ama, Abraão, se tu realmente confia em mim, quem é o pai da fé? Está fraco. Quem é o pai da fé? Então nem preciso dizer que ele é homem de fé, que ele tinha fé. Deus pede a ele que ele renuncie o que ele mais ama. Você está disposto a renunciar? Eu vi um corte de um podcast, nesses dias até mandei para o grupo, grupo do louvor, acho que foi isso. Mandei para 1 ou 2 crentes, que ele fala que Deus ele olha para a renúncia, para a nossa renúncia. Tipo, Deus valoriza não o quanto nós fazemos. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas o quanto nós renunciamos. Não o quanto nós estamos dispostos a fazer, mas o quanto nós estamos dispostos a renunciar. Porque a gente pode fazer só o que a gente quer, sim ou não? Mas o renunciar é abrir mão daquilo que é importante para nós, daquilo que nós estamos apegados, daquilo que nós damos muito valor. Deus não mede quantidade, Deus mede o quanto nós estamos dispostos a renunciar. E uma fé que agrada a Deus é a fé de quem está disposto a renunciar. Eu sempre digo, Deus não nos pede nada do que nós não sejamos capazes de fazer e de que o seu filho já não tenha nos dado exemplo. Quando Deus nos pede que renunciemos a algo, nós temos um exemplo perfeito
digno, grandioso, dele o Pai e do Senhor Jesus. Você trocaria a glória dos céus pelo escárnio na terra. Você trocaria o louvor dos anjos pela zombaria daqueles por quem você veio dar a vida. Você trocaria a coroa de glória por uma coroa de espinho. Você trocaria o trono de glória por uma cruz. Sabe o que é isso? É renúncia. Você lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Você lembra da agonia de Cristo no Getsêmani? Você lembra do suor se transformando em gotas de sangue? Ele disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada, minha alma está dolorida até a morte. E na luta que ele tem com o Pai, por 3 vezes ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando ele se levanta depois dessas orações, ele disse: vamos, pois o traidor já se aproxima. Ele levanta-se da oração determinado a passar pela cruz, porque ele havia também declarado: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Nós dizemos somos crentes, mas quando Deus nos chama para a renúncia, a gente inventa desculpas. Ontem nós ouvimos histórias lindas que só podem ser contadas por crentes que estão dispostos a renunciar, e só são vividas por crentes que renunciam. Nunca um crente molenga, um crente que não tem fé, um crente que não ama de verdade, viverá o que esses homens viveram, porque não tem fé suficiente, amor suficiente para renunciar. Abraão, ele tinha tanta fé que ele tinha consigo: se eu entregar o meu filho em oferta ao Senhor, portanto, entregá-lo à morte, eu creio que o meu Deus é poderoso para ressuscitar aquele a quem eu amo, para me devolver o amor. Isso é fé e renúncia, é tudo misturado. Crente que ama é crente que tem fé, e crente que tem fé e ama, ele está disposto a renunciar. Vocês já ouviram isso? Mas conta-se que Pedro estava em Roma e ele ficou sabendo que estavam à sua procura. O imperador romano já havia declarado a sua morte e estavam à sua procura. E ele, na calada da noite, ele tenta fugir de Roma. E quando ele está atravessando os portões, ele vê o Senhor Jesus vendo em direção contrária. Ele está tentando sair de Roma, fugir da execução, fugir da morte, do martírio. Mas Jesus está vindo, entrando na cidade. E ele olha para o Senhor, ele se prostra e diz: meu Senhor, o que vieste fazer em Roma? E o Senhor lhe responde: eu vim para morrer segunda vez. E aí Pedro entende que o Senhor estava falando acerca do chamado para Pedro ao martírio.
E ele se levanta e volta, dá meia volta e volta. Ele é preso e é sentenciado à morte de cruz. E ele diz: não sou digno de sofrer a morte como o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Disposição para renunciar. Quem tem fé, ama, renuncia. Vou te contar uma das histórias do pastor. Ele disse que no seu começo de fé, lá pelos anos 80, quando ele fazia a obra, ele fazia numa bicicleta. Quem está me ouvindo, diga amém. Na bicicletinha. E ele andava 31 quilômetros até uma localidade, na bicicletinha, para realizar lá o culto, para se banhar, para se vestir para o culto. Ele tomava banho no açude, trocava a sua roupa, realizava o culto, depois voltava, montava na jumentinha e tome mais 31 quilômetros voltando. 31 quilômetros. Você sabe quanto é que dá daqui para o Caça e Pesca? 5. É 6 vezes mais. Eram 3 horas em cima de uma bike barra forte para ir numa localidade pregar a palavra do Senhor. Ele disse que abriu uma igrejinha num determinado lugar, porque ouviu a história de uma irmã que há muitos anos ia para a igreja, e ela é dessa localidade. Ela ia para a igreja mais próxima da casa dela distava 9 quilômetros. É como se você fosse para o Caça e Pesca 2 vezes, 9 quilômetros. E ela ia sozinha no meio do mato, muito canto, mata fechada, escuro, chuva. Ela tirava a chinelinha e ia a pé 9 quilômetros para ir para a casa do Senhor adorar. 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar. E tem crente que não é 1 quilômetro, não é 500 metros. Rapaz, está tão bom hoje que os irmãos vêm aqui, ó, mora aqui atrás, vem de moto. Vem de moto, irmão. Dá uma chuva, o crente sorrisal, que diz que tem fé, que diz que é grato, fica em casa. Eu não vou me molhar não, nem para comprar um guarda-chuva para vir para a casa do Senhor. E diz que é grato, e que tem fé, e que é crente. Que fé é essa, irmão? O 9 lá também tinha fé. O de Mateus capítulo 7 também tinha fé. Senhor, eu expulsei no teu nome demônio. Senhor, eu curei no teu nome. Eu até profetizei. Você sabe o que é profetizar, irmão? É falar por inspiração divina. É o Espírito Santo inspirar e você pronunciar as palavras que o Espírito Santo coloca na sua boca. Ou seja, alguém que foi movido pelo próprio Espírito de Deus. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vós, que eu não vos conheço. Eu nunca te conheci, porque a fé que você tinha para curar não era a mesma fé para me adorar. A fé que você tinha para expulsar demônio não era a mesma fé de um coração cheio de gratidão, que resultava em obediência, em louvor ao meu nome. Eu nunca me relacionei contigo. Diga para o teu irmão aí: não basta somente ter fé. Tem que ter a gratidão também. Tem que ter o zelo também.
tem que estar disposto a sacrificar também, a renunciar também. Ei, crente, tu é crente mesmo, então por que tu não renuncia? Tu é crente mesmo, porque tu não renuncia o pecado? Porque tu não renuncia um tempo para você adorar o Senhor melhor? Porque você não renuncia um tempo que você diz que é do teu lazer, que é do teu descanso, para você trabalhar para Jesus, crente? Eu tenho fé. Não, mas esse tempo aqui é o meu tempo para me descansar. Eu trabalho demais. Trabalha demais, só não trabalha demais para o Senhor. Abraão levou o menino. Eu estou encerrando. Fica de pé, por favor. Se você pode ficar de pé. Levou o menino. Chegando lá no sopé do monte, ele dispensa o servo e diz: deixa que daqui para cima sou eu e o menino que vai subir, que vamos subir. Nós vamos subir, nós vamos descer. O homem tem fé ou não tem? Sim ou não? Porque ele cria que mesmo que o garoto morresse, Deus era poderoso para dar vida novamente a ele. Fé e renúncia. Quando chega num determinado ponto, o Isaac diz: meu pai, eu estou vendo a lenha e eu estou vendo o cutelo, a faca, para imolar o cordeiro. Mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E Abraão se volta para o menino e diz: Deus proverá para si um sacrifício. Eu acredito que a partir daquele momento Isaac entendeu: eita, o sacrifício sou eu. Porque é disposto sobre o altar a lenha, e o Isaac é deitado sobre a lenha. Meu irmão, só é posto sobre a lenha sacrifício. Pensa num filho obediente. Quando Abraão vai, Deus através do anjo grita: não te faça, não faça tal coisa, Abraão. Eu vejo que tu tens fé. Aleluia. Ei, irmãos, Deus está chamando para renúncia. É você que está se fazendo de moco. É você que está se fazendo de desentendido. É você. Deus está te chamando para o sacrifício. É você que está dizendo não. Agora tem uma coisa, viu? O crente que renuncia o que ele tem pelo Senhor, ele ganha do Senhor o que ele não tem. Pegou aí? Pegou? Veio do céu agora. Se eu fosse tu, me agarrava com isso aí. O crente que renuncia o que tem para o Senhor, recebe do Senhor o que ele não tem. Uou! E comparado o que eu tenho para dar para o Senhor e o que o Senhor tem para dar para mim, rapaz, não dá para comparar. Sempre o Senhor tem o melhor, sempre o Senhor tem o maior, sempre o Senhor tem o que é mais abundante. A medida de Deus é diferente da nossa. Jesus disse: é calcada, é sacudida e é transbordante. Tudo aquilo que você renunciar para Deus, você vai receber de volta, calcado, sacudido e transbordante. Quem está crendo, dá glória. Você quer orar comigo? Amém? Você quer mesmo orar comigo? Amém?
Eu vou fazer que nem uma quinta nós fizemos aqui. A gente passou do horário e eu disse: quem tiver algum compromisso, quem precisar ir embora, pode ir. Mas quem quiser ficar um pouco mais de tempo para nós adorarmos, e nós orarmos, e nós nos deleitarmos na presença do Senhor, pode ficar. Teve uma irmã que precisou sair, não é que ela queria, é que ela tinha que sair mesmo. O resto dos irmãos ficaram. E a gente ainda ficou mais algum tempo e foi muita bênção. É quando o céu desce. É quando a gente está disposto a renunciar a algo mais, irmãos. É quando a gente está disposto a dar algo que nos custe mais. A palavra está liberada. Quem precisar ir, quem quiser ir, pode ir. Quem quiser ficar, fica. Para a gente adorar o Senhor. Fazer que nem aquele crente cheio de fé. Aleluia. Antes de ir para o sacerdote, e do sacerdote para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha religião, eu vou para Jesus. O Senhor Jesus que me curou, o Senhor Jesus que possibilitou essa nova vida. Eu não posso voltar para minha família sem Jesus. Eu não posso voltar para o meu trabalho sem Jesus. Eu não posso ter religião se não for Jesus. Primeiro Jesus, depois as outras coisas. Aleluia. E ele voltou dando glória a Deus, porque quem é grato, ele glorifica o Senhor. Aleluia. Ele bendiz o Senhor. Oh, glória. Ele exalta o Senhor. Aleluia. Quem tem fé, acompanhado com a gratidão, exalta o Senhor, se rende ao Senhor, aceita o Senhor como seu Deus, e também ouve do Senhor: a tua fé te salvou. Vamos fazer como aquele homem hoje. Amém. Você tem adoração para Ele? Tem alguma gratidão aí que se transforme em adoração nesta noite? Tem? Eu tenho muitas.